Gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando com mais um Desbravadores. Estamos na segunda temporada dos Desbravadores, onde estamos falando sobre processos coletivos de trabalho, processos coletivos de pensar o mundo, processos coletivos para entregar algo para pessoas que são coletivas e às vezes nem tão coletivas assim. A gente parece que no começo dessa apresentação desse podcast as coisas são complicadas e, na verdade, quando a gente começa a bater papo com quem está vivendo essa experiência das diversas formas possíveis, a gente entende que é assim que a vida está hoje em dia, né? Cresce quem está próximo de boas ideias, de bons produtos, de boas cabeças abertas, né? E a gente está tentando avançar em cima disso aqui, né, senhor Ribas, o nosso representante Brivia, né? Que é uma empresa que já nasce assim, já para cavocar esse mercado, já nasce achando que matemática é mais importante que língua portuguesa, mentira. Mas mais ou menos, né, Ribas? E aí adentra também neste mundo para a gente discutir aqui, conversar com esses conglomerados de mentes e CNPJs juntos para a gente entender o que acontece lá dentro e o que ajuda a gente aqui fora, ou daqui a pouco, se a gente já está lá dentro de uma outra maneira metafórica. Ribas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para ti. Bom dia, pessoal, boa tarde, pessoal, boa noite, pessoal, tudo bem com todos? Potter, eu acho que a gente está aqui, né, para aprender. Eu sempre digo que esse espaço aqui é um espaço da gente ter boas conversas, e agora, nessa temporada, a gente está trazendo outros olhares sobre aquilo que nós temos como tema principal, que é a transformação digital, as grandes desafios que as empresas estão passando, as marcas estão passando para conseguirem se manter atualizadas, entregando valor para as pessoas. E aqui a gente hoje tem um cara super, né, conhecido para quem gosta de futebol e gosta de esporte, né? Um cara que teve uma carreira brilhante aí como um jogador, um atleta, que está num outro momento, está desbravando também outros momentos, e que hoje nós queremos entender com ele como é que é esse processo de transformação, né? Como é que ele está encarando isso na vida dele também, que é Rafael Sobes. Seja bem-vindo ao Desbravadores. Senhores, tudo bom? Que prazer estar falando com vocês. Minha primeira entrevista, assim, mais como empresário, digamos assim, e o nome, né? O nome já diz tudo, se encaixa muito bem no que eu sou no momento. Sou um desbravador e estou aí aberto a vocês aí para a gente conversar, bater um papo, mostrar minhas posições, o que eu penso. Vou mandar brasa. Sobes, a gente se abre bastante aqui, tá, nesse bate-papo aqui, porque a gente descobriu desde a primeira temporada que a gente estava explicando conceitos dessa digitalização do mundo, de alguma maneira, que a Briva entendeu muito bem e entrega esse serviço para várias empresas. A ideia de começar a segunda temporada foi do Ribas, e a gente trouxe para cá o Henrique Frank. O Henrique Frank é um dos pouquíssimos brasileiros que escalou o Everest. E ele está atrás das montanhas de mais de 8 mil metros no planeta Terra. Né? E aí o cara ouviu dos Desbravadores, porque ele precisava entregar um outro tipo de produto da vida dele, transformar aquilo num negócio também, não só como um carinho, né, à vida dele, que ele deu uma grande guinada. Era engenharia, né, Ribas? Ele troca engenharia para começar a escalar, né, montanhas, e agora ele ajuda pessoas a escalar montanhas. E aí no bate-papo com ele, Sobes, a gente viu que uma subida para o Everest tem muito de metáfora para a gente. Primeiro que é o seguinte, ninguém sobe o Everest sozinho. Ninguém sobe lá. Metáfora número 1. Né? Segunda, ninguém sobe o Everest subindo uma montanha direto 8 mil, quase 9 mil metros, direto assim. Primeiro ele vem para uma de 1.000, depois ele vem para uma de 2.000. Né? Outra coisa, subir o Everest não é sair do zero aos 9 mil quase. Tu vai no acampamento, precisa de ajuda, tu vai lá, sobe 2 mil metros um dia, volta para o acampamento para o teu corpo acostumar a entender que tu pode subir lá e respirar naquela altura. Aí depois tu sobe 3 mil metros, volta. E aí depois tu vai no pico da montanha e volta rápido, senão teu corpo vai explodir. Né? A gente achou absolutamente perfeito, e a gente já está conversando com outros núcleos como que estão aqui na nossa... É só entrar aqui no nosso podcast, sobre medo. Né? Como é que tá o teu sentimento de medo agora? Porque uma coisa é entregar algo que tu sabia que acabaria quando tivesse perto de 40 anos de idade, porque o corpo chega e fala pro cara, deu, chega de jogar futebol, né? Ainda mais no nível que tu jogava. E como é que tá agora, assim? Tu tá com medo, não tá com medo? Tu tá feliz, não tá feliz? Tá leve, não tá leve? Quais são os sentimentos que se misturam para ti agora nessa vida, né? Que antes sempre precisou de gente para dar bola para ti, e agora tu vai ter que se juntar com outras pessoas de outra maneira. Como é que tá agora o teu coração, Rafael Sobes? Tá tudo isso.
momentos de medo, momentos de alegria, momentos de, como, tipo assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu passo essa barreira? Será que eu não passo? Tu sabe bem, né? Eu procurei ser muito observador durante a minha carreira, né? Nos meus últimos 5 anos eu já estava me preparando para parar. Por mais que eu não saiba as consequências, né, de como eu iria encarar isso, porque eu ainda estou no processo, eu tentei me preparar vendo como outros pararam. O que eu quero dizer com isso? Eu vi jogadores que queriam seguir jogando, porém não conseguiam. Por quê? Porque a idade chegou, porque eles jogaram muito em alto nível, porque eles queriam ir até o máximo e eles não entendiam que o corpo já não era mais o mesmo, que talvez já não ia vir o time grande querer eles, daqui a pouco o contrato já era por produção, essas coisas que o fim da carreira, né, vai impondo a cada um. Então eu comecei a observar que muitos tiveram problemas de depressão, outros não, outros acabaram bem, e eu cheguei à conclusão que uma das principais coisas que pode amenizar o teu pós-carreira é você acabar com o futebol, não o futebol acabar contigo. Você acabar com o futebol, chegar aqui, ó, para mim deu até aqui, tá tudo bem, por mais que eu pudesse mais, encerrei meu ciclo, cabeça erguida, vamos partir para outras coisas. E a bola parar com você é você tá querendo e não ter mais, né, time querendo você, e por consequência, tua cabeça entra em parafuso, né? Porque se você não entender que você já não tem mais 20 anos e que o mercado muda, vai entrar em depressão. Então, nesses últimos 5 anos, eu comecei a observar muito isso, comecei a ter uma vida normal, né? Eu nunca tive uma vida muito diferente. Eu sempre fui no supermercado, eu sempre fui no banco, eu sempre fui ao restaurante, esperei a minha vez. Essas simples coisas da vida que um jogador de futebol não tem. A gente tem essa facilidade de não precisar disso, de não precisar ir no banco, todo mundo resolver. Então, hoje, no pós-carreira, como eu falo, é recente, eu estou muito bem, eu estou muito feliz, porque eu estou podendo ir num parque num domingo, eu estou podendo sentar numa grama num domingo, eu estou, por outro lado, eu consegui entrar de cabeça nos meus negócios, né? No qual vem um medo e um frio na barriga, que foi o que eu tive a minha vida toda. A cada 3 dias eu tinha isso, que era quando eu ia para um jogo. Então eu estou curtindo muito, eu sou muito curioso, eu quero saber tudo, eu sou muito perguntador, e eu acho que é isso que me motiva. Até agora não sinto falta alguma, estou meio por fora até do futebol em algumas coisas. Não 100%, porque eu tenho que saber algo, mas eu estou curtindo muito, com medos, com uma vontade assim de desbravar coisas e eu sei que eu tenho um mundo pela frente, eu sou jovem e eu quero aprender o máximo dessa nova vida. Potter, a gente tem aqui nos Desbravadores uma retórica, a gente fala muito sobre a capacidade das empresas, das pessoas se reinventarem e a necessidade que elas têm para fazer isso dentro desse novo contexto. Não dá para fazer a mesma coisa que se fazia antes, né? Empresas centenárias precisam se reinventar agora porque o mundo está mudando e a velocidade com que as coisas estão mudando é muito rápida e é muito mais uma capacidade que nós temos de adaptação. Tu está passando por um processo semelhante, porque tu está saindo de uma carreira vitoriosa, está saindo de uma carreira que te trouxe um belo de um resultado indo para uma outra carreira, né? Como é que foi esse preparo que tu está fazendo para essa tua carreira? Ou tu está tentando se adaptar? Como é que está esse processo na tua vida e quais são os aprendizados que tu está tendo nessa questão de transformação mesmo da tua carreira profissional? Eu tô trazendo muito da minha carreira profissional, né? Porque eu sempre fui muito profissional, muito, muito, muito. Eu sei que eu me dei muito bem na minha carreira, justamente por eu querer mais que outros que talvez tinham mais talento que eu. Então, nesses últimos, isso eu trago, né? Essa minha fome, assim, eu trago. Eu durmo 4, 5 horas por dia, minha cabeça não para de pensar. E nisso aí me ajuda muito para o meu pós-carreira. Como eu falei, nos meus últimos 5 anos eu procurei observar muito, eu comecei a ler bastante, eu comecei a querer saber de tudo, até uma série simples que eu vejo de história real, eu dou um pause, vou ler, procuro saber quem era a pessoa. Então isso aí vai dando conhecimento. Eu comecei também a me cercar de pessoas que não eram do futebol, de outros ramos, né, para também conversar. Eu já
tenho programado, que é uma coisa que eu tô fazendo já, né? Que eu programei enquanto eu jogava, de visitar 5, 10 amigos meus, cada um nas suas funções, para eu ficar só lá pertinho deles. Trabalha com construtor, eu peço a permissão, né? Se eu posso ficar perto dele para ver ele trabalhando, para eu pegar o máximo de informações possível, para ver como essas pessoas trabalham em ambientes diferentes. Não que eu vá copiar algo deles, né? Eu tenho os meus negócios, mas é uma forma para eu começar a enxergar uma coisa que eu não tive, né? Porque fui muito blindado durante a minha vida toda. Então, abri minha cabeça para conhecimentos e está sendo super prazeroso, confesso, está sendo legal. Aprender é bom. Como eu falei, eu sou curioso, eu pergunto tudo, eu vou tudo, eu quero saber tudo. Eu não tenho medo, não tenho frescura. Se eu não sei, eu pergunto. Então, isso aí tá abrindo minha cabeça de um jeito, de um modo, a ponto de eu dizer que, por que eu não parei de jogar antes? Porque eu tô curtindo muito essa vida, tá sendo muito legal para mim, eu tô aprendendo de todos os lados. Bom, Ribas, vou fazer uma pergunta para ti, tá? Porque, na verdade, é eu que tenho que perguntar para vocês dois aqui. Vamos transformar o Rafael Sobis num CNPJ, tá? Ele deve ter CNPJs, obviamente, né? Ou se aliar a CNPJs. Numa empresa que começou a carreira em 2000 começou antes, né? Na real, começa na categoria de base. Lembra do Everest, né? Começa bem antes. Começa bem antes, começa embaixo da arquibancada, né? Começa indo 13 anos. Aí vai pro Corinthians, aí não sei o quê, aí volta para cá, aí tem um jogo em Juventude, em Caxias, aí tem um gol, e as coisas começam a acontecer. Aí chega essa empresa na Brivia, né? E aí ela tem uma particularidade, Ribas. Essa empresa, ela sempre conquistou as coisas porque ela dependia de outras pessoas junto com ela, né? Ela tem um processo coletivo já marcado dentro dela. O Rafael não é um tenista. Ele não é um tenista. O tenista joga com a cabeça dele, né? Dizem que os 50 melhores do mundo têm os mesmos movimentos. Tá, mas por que tem 3 que são os pica que ganham todos os grandes? Porque eles têm lá dentro da cabeça deles uma outra coisa. Errou, esqueceu. Cada um tem um jeito de funcionar ali dentro. Como é que a Brivia receberia uma empresa como essa? Teria mais dificuldade no processo com o Rafael Sobis ou teria mais facilidade fazendo essa metáfora com o trabalho coletivo que ele viveu a vida dele inteira? Eu acho que tem grandes potenciais aí. Eu acho que tem uma questão importante desse ponto que o Sobis está trazendo, que mais do que a coletividade, esse olhar cross-industry que ele está fazendo, né? Ele não está se fechando dentro da indústria dele, né? Dentro do que ele tinha como conhecimento. Porque muitos dos problemas que as empresas enfrentam hoje, nesse processo de transformação, é ainda olharem para dentro somente, né? E buscarem os seus paradigmas internos e dos seus mercados. Se uma empresa está há 100 anos produzindo determinado produto e está 100 anos olhando para os seus concorrentes que produzem o mesmo produto, não necessariamente ela vai viver mais 100 anos. Quando o Rafael traz mais do que uma visão do coletivo, uma visão de um olhar expandido para outros setores, aonde ele vai buscar aprendizados específicos de outros setores do segmento dele, ele está largando a capacidade dele de entender como é que ele pode entregar valor. O que é preciso nesse processo? Ele ter clareza de propósito, clareza do que ele quer entregar para as pessoas de valor a partir de agora. Não somente para ele em si, tipo, construir uma nova carreira, construir um novo empreendimento, mas esse empreendimento vai ser valoroso para quem? Então, essa é a principal discussão que nós deveríamos ter nesse momento. A partir desse olhar mais expandido que ele está tendo, cross-industry, de olhar entregas de valor para de diferentes segmentos, como diferentes segmentos estão se movimentando, o que eu quero entregar de valor para as pessoas, qual é o propósito desse meu novo momento, e aí como que eu vou colocando isso em prática. E aí ele tem já algumas competências bases, que é o coletivo, que é a colaboração. Ele jogava numa posição onde ele precisava que o time funcionasse muitas vezes para ele, né? Que não precisava se buscar muito a bola no meio de campo para poder levar até o gol. Precisava uma mecânica que entregasse a bola para ele da área e ele pudesse fazer o que ele sabia fazer de bem. Então, ele já tem esse senso coletivo que vai ajudar, conectando a esse olhar cross-industry,
E aí, ter uma clareza de propósito, de valor ele vai entregar para as pessoas, e não somente para o negócio dele em si, né? E aí, Rafael, é muito cedo para falar isso? Antes era muito fácil, né? Tu entregava felicidade. Ou tristeza para outro time. Sei lá. É um entretenimento o Depende, futebol, né? E agora? exato. Eu levava como, para mim, profissão, né? Para os outros, entretenimento. Ah, mas eu acho que sobre coletivo, se existe alguém que sabe trabalhar em coletivo, sou eu, né? Porque a minha vida foi assim e a minha profissão, ela prova que não adianta eu estar bem, tem que estar todo mundo. E que se todo mundo estiver bem, por consequência eu vou estar bem. Então, eu acho que o coletivo é o principal, né? Agora que eu estou lidando mais diretamente com as pessoas, no ambiente que eu trabalho hoje, a coisa mudou completamente de quando eu tinha começado a jogar bola. Antigamente era cada um cuida do seu, né? Aí eu já estou falando como empresa. E se eu estou bem, não me importa, o meu rival tem que estar mal. Hoje, nesse novo mundo aí que eu vejo, que eu estou percebendo, todo mundo está se ajudando, sabe? De uma certa forma ou não, pela internet, por tudo, todo mundo está se ajudando. E isso é muito importante, porque está todo mundo crescendo. Parou aquele egoísmo de eu estou bem, todo mundo... Hoje tem espaço para todo mundo está Você tá falando isso do futebol buscando... atual? Não, eu já estou falando do meu pós. O futebol em si foi o que eu falei sobre o negócio de estar em conjunto, trabalhar em grupo, de eu tirar o meu para o grupo dar certo, não ter esse egoísmo, porque o futebol é isso. Se você for egoísta, você não vai se dar bem. Não adianta eu estar bem e o time estar mal, que isso pode acontecer, né? Mas agora, se o time todo está bem, por consequência, eu vou colher frutos, eu posso ser campeão do mundo sem jogar, sabe? E nesse mundo novo aí, que foram esses quase 20 anos de minha carreira, no qual hoje eu tô entrando, eu vejo que mudou muito. Hoje as pessoas se ajudam muito mesmo, de tipo assim, a ponto de, pô, se esse negócio não é bom para mim, deve ser bom para o Potter. Eu vou apresentar para ele, daqui a pouco é legal para ele. Aí eu chego para você, não é bom para você. Você fala, meu, acho que pode ser bom. E no fim, esse lugar chega ele se encontra com alguém que vai usar bem aquilo. Antigamente, não no futebol, na vida normal, a empresa que tinha as informações não passava para ninguém e morria com isso. Então, o mundo evoluiu, as pessoas estão se ajudando. Eu acho que é a principal mudança que eu vejo hoje, nesse mundo que eu estou, as pessoas se ajudam mais. Isso eu acho que é muito legal, essa conexão está muito boa. Vamos fazer um exemplo real, tá? A gente conversou, né, com o Instituto Caldeira por aqui, e a gente entendeu exatamente isso. Por uma incrível coincidência, né? Tu hoje faz parte, acho, do quadro, tu pode ampliar o que tu pode falar para a gente ou não, de uma empresa que tem um escritório no Instituto Caldeira em Porto Alegre, né? Eu queria que tu falasse da empresa e contasse o porquê que ela tá lá, se ela nasceu lá, qual é que é o DNA dela, para a gente começar a entender como é que é esse novo Rafael Sobes, assim, e com quem tu tá se aliando, né, para fazer, porque eu acho que seria interessante, tipo, no final desse episódio aqui, a gente meio que entender, né, o que o Sobes quer dar pro mundo agora, né, porque vamos lá, se tu pega lá, agora tu vai falar de uma empresa de energia, tá muito claro, aí tu vai falar, ó, eu Potter, também tenho, sei lá, empreendimentos imobiliários com outro tipo de pensamento. Eu tenho, óbvio, tu fala do negócio que tu quiser falar pra gente, né? Porque tu é um hub de ideias, né? Agora, depois tu é um investidor que vai, né? Aqui eu entro, aqui eu não entro, aqui eu posso mais fundo, aqui eu vou mais devagar, aqui eu vou observar, daqui a um ano eu volto aqui. Então, eu queria que tu começasse falando dessa empresa que tem uma foto tua lá, selando um acordo no Instituto Caldeira. Então, uma das minhas curiosidades também, né, entra muito nisso. E esse Instituto Caldeira aí, não sei, foi um impacto muito grande para mim, num negócio legal. Uma zona de Porto Alegre meio desconhecida, onde tem dentro de 4.000 metros quadrados um mundo de jovens produzindo. E eu tenho dois amigos, né, o Rafael e o Danilo, no qual eles fundaram uma empresa de energia solar que nasceu lá dentro do Instituto Caldeira. E eu já tinha recebido o convite de participar, né? Nesse meio tempo comecei a estudar, só que eu não me dedicava 100%, justamente por causa da minha profissão, para não ter conflito. E uma vez que chegando mais para o fim, né, me aprofundei. Hoje somos sócios, me apaixonei pelo lugar. Eu falo que aquele Instituto Caldeira lá
é o melhor lugar de Porto Alegre, né? Para o meu pensamento de hoje, porque lá eu aprendo. Quem trabalha limpando o chão lá, se tiver um bom ouvido, faz um bom negócio, sabe? Porque é um mundo de ideias, é um negócio bem legal, esse mundo mais moderno, pessoas tatuadas, pessoas de chinelo, pessoa trabalhando, produzindo a hora que acha que tem que produzir, e era um medo que as pessoas tinham que ia ser mais desleixado, né? Pelo contrário, lá surgem negócios malucos, pessoas que estão muito à frente assim do nosso tempo hoje, né? Então eu vou lá, eu observo, eu vejo os pitches, eu procuro conhecer, vejo pessoas que já se deram bem lá dentro e que têm suas empresas assim já bombando. E aí eu entrei de cabeça nesse mundo de energia solar, né? Tu sabe, eu tenho uma hamburgueria, eu tenho um restaurante em Porto Alegre, eu tenho negócios com construtoras, eu invisto em muitas coisas, mas hoje o que está me atraindo e está me deixando louco por N motivos é esse negócio de energia solar. E como sempre ajudei muitas pessoas, eu tento levar isso de energia solar para todo mundo, porque quanto antes as pessoas souberem esse mundão que melhor elas vão viver, mais vão economizar e menos vão depender dos outros, né? No futuro aí, num curto, médio prazo aí, daqui para frente. Tá, eu quero saber mais de estudar, que aqui entra um pouco do que a gente precisa aqui no Desbravadores, né? Da curiosidade, de como isso chamou atenção, porque eu acho, Ribas, isso vai muito ao encontro de tudo que a gente está discutindo aqui, né? Primeiro, o Sobis passou a vida real do Instituto Caldeira, né? Tipo assim, tá andando pelo corredor, tá aprendendo, tá lidando, né? Exato. Mas assim, vamos lá. Tava estudando o adversário, daqui a pouco antes mesmo, tu já tá vendo o que é energia solar, o que é. Não especificamente do estudo sobre energia solar, mas o que isso impactou a tua mente, assim, sabe? Pra gente, que todo mundo que tá te escutando agora, pegar um pouco de exemplo nisso aí, né? De como que se abre uma cabeça para cima para partir. Porque vamos lá, como é que tu entra como sócio, falando na vida real aqui? Tu botou grana. Tá botando grana lá dentro. Tu pode entrar com o teu nome, tu pode entrar com um monte de coisa, mas vamos lá. Tem grana, tem investimento teu para a empresa crescer, né? Porque tu confia que esse é o negócio do futuro. E isso aconteceu lá dentro do Instituto Caldeira. Então, passa um pouquinho mais de como foi esse estudo. Esse estudo foi, sim, resumindo, reuniões, né? E se aprofundar sobre esse mundo, porque foi esse que se apresentou para mim, de energia solar. E, cara, é que o estudo entra, assim, em muitas coisas, são muitos benefícios, assim, são muitas leis, muitas regras, que aí o que me fez me apaixonar, eu falei assim para o pessoal, eu entro, vamos ver de uma forma que eu entro dentro, né, disso tudo, porque eu tenho, né, o meu celular tem contatos absurdos, né, eu posso atingir muita gente. Importante que também pode, né, espalhar essa notícia boa, que impacta muita gente o negócio de energia solar, principalmente pelo valor no começo, né? Porque para você pôr placas, simples placas na sua casa, 20, 30 mil reais. Então as pessoas falam, meu Deus do céu, é difícil você chegar em qualquer casa e passar essa informação, né? Mas se a pessoa sentar, como eu sentei com os meus sócios hoje, e escutar, tirar um tempinho para entender o que é isso, é apaixonante e aí eu falo que todo mundo vai fazer. É um caminho sem volta. Então, o meu estudo foi saber o porquê disso, saber as leis, porque já me interessava, porque eu já conhecia eles, mas eu não me aprofundava, como eu falei, por causa da minha profissão. E o Instituto Caldeira, você entra lá, não sei, te atinge algo que tu fala assim, meu, eu quero aprender, eu quero inovar, eu quero saber. E eu comecei. Hoje eu tô quase todo dia da semana lá, né? Essa semana não, porque eu testei positivo, mas já tô bem, amanhã eu já posso sair de casa. E sempre aprendendo. E nisso aí eu consigo atingir um mundo de pessoas que também a gente consegue discutir muitas coisas grandes, que vai fazer com que eu leve energia solar para todos os lugares do Rio Grande do Sul e já estou em Santa Catarina em tão pouco tempo. Então, o estudo é isso, é estudar, não pensar muito também, a partir do momento que tu vê que a coisa é importante para ti e que é legal, é dar o start, né? E não ter medo de errar. Se errar, vai de novo, se errar, vai de novo. Esse é o meu pensamento. Eu me certifico bem do que é e também, se der errado, eu não volto para trás e não me queixo de nada. Eu vou para a próxima. Ribas, Não sei se eu me expliquei.
Muito bom. Eu acho que nessa tua fala deu para pegar um pouco quando tu exemplificou ali o que é o Instituto Caldeira, né? E aí, Potter, eu acho que o SOB está materializando aquilo que nós conversamos com o Pedro, né? Então a gente falou assim que, pô, nesse novo momento, empreender não é se fechar e tentar construir dentro de casa a melhor solução. É entender que para entregar a melhor solução existem competências, necessidades, parceiros que precisam se conectar a ti para que você consiga entregar mais. E isso acontece num ambiente como Caldeira, como o Distrito, que nós também já conversamos. Então, esses ambientes, esses ecossistemas de troca, aonde o empreendedor precisa estar aberto ao diálogo, a conversar, a entender e ali conectar com outras ideias, e aí trazer isso, e isso vai fermentar e vai tornar um negócio muito maior. Eu acho que o Sobis, quando trouxe aqui, né, esse ambiente, materializou esse ambiente do Caldeira, deu para concretizar aquilo que nós conversamos e que nós estamos falando ao longo dessa temporada como um todo, que é a inovação aberta, a empresa expandida, né, para um olhar diferente do que ela está acostumada, integrando novas competências, entregando novas cabeças, entregando novos jeitos de pensar. Porque quando ele está colocando aqui o estereótipo, e não é só um estereótipo do cara lá tá de chinelo de dedo, tá tatuado, na verdade ele está trazendo aqui exemplos de pessoas que pensam diferente, e que tem o contraponto, muitas vezes, ao teu pensamento. E isso é importante. O contraponto ao pensamento, a ideia diferente, o olhar de um outro prisma é muito relevante para os negócios, para as marcas, porque isso faz com que ela mude um pouco o seu paradigma, que é o fato de ela conseguir evoluir. Eu acho que essa conexão é super rica aqui. E Sobios, exatamente essa treta que nós resolvemos na primeira temporada, né, de tentar mostrar que esse mundo, na verdade, está falando de pessoas. Né? Tá falando absolutamente pessoas. Né? Não, as empresas que são antigas têm que se adaptar, um banco, não adianta o banco ter uma baita de uma frase, bonito pra cacete, aparecer no intervalo do Big Brother, aí o cara vai fazer uma transferência no aplicativo e é uma porcaria o aplicativo. Morreu toda a ação de marketing, porque a empresa tá lidando com as pessoas em vários momentos. E aí, num papo com o Gustavo, né, do Distrito, lá de São Paulo, que começa como Instituto Caldeira, de alguma maneira, né? E hoje está numa quarta fase, Sobis, e que é a seguinte: eles estão num blefe, e foi muito bom porque ele se mostrou meio apavorado nessa nova fase deles. O blefe deles é o seguinte agora, tá? As empresas procuram eles para resolver problemas. É isso que as empresas querem, né? Quando procuram a Brivia, entre aspas, há um problema. Que elas acham que é um problema. E a Brivia vai lá, entra nas veias da empresa e descobre, cara, o teu problema não é esse, o teu problema é esse aqui, na real. Sim. Isso aqui é a ponta lá do iceberg, mas o teu problema é mesmo isso aqui. Beleza. Dito isso, nós conversamos com o Gustavo, a gente perguntou, tá, e os teus medos agora, Gustavo? Porque a fase que eles estão é a seguinte: eles só aceitam trabalhar com uma empresa que eles vão ensinar a pescar. Porque é muito fácil para ti, Sobe, ser uma empresa, pagar para o Ribas e deixar que o Ribas resolva toda a tua vida. Como tu falou lá. Mas não tem graça, lembra que a gente não, além de não ter graça, tem uma hora que tu vai ser engolido pelo sistema. Porque essa empresa pode ficar para trás, que está te resolvendo a coisa. Entende? Então, se ela não entende, se ela não te ensina, então eles estão agora em ensinar a resolver o problema. Nós vamos captar qual é o problema, entender o problema, e agora nós vamos sentar juntos. Só que é o seguinte, vocês vão resolver isso aqui. Que é aquela treta sobre o núcleo de inovação. Né? Não, a empresa do Sobis tem um núcleo de inovação. Não. Todos os núcleos da empresa Sobis tem que ter inovação, senão já era. Exato, é que não adianta tu me dar a solução, porque o problema vai seguir, porque eu que sou o dono daquilo ali, eu não vou saber resolver. Depois vou te chamar de novo, tipo, me dá a mão aqui, vamos junto. Tu tá entendendo? É assim que funciona. Sim, mas olha a loucura que eles estão, olha a loucura que eles estão agora. Eles estão dizendo, não, tu vai lá com a grana, tu entende o problema, eles falam assim, cara, não, se tu não tá afim de te abrir completamente, de entender que inovação tem que estar em todas as figuras da tua vida, né, dentro da tua empresa, tu já era. Então é um blefe assim, sei lá... Se tu quer que eu resolva, eu não vou, mas se tu quiser a minha ajuda, tamo junto. Para te resolver e entender o que tá acontecendo. Exato, claro. Ribas transporta em palavras, Ribas. É isso que ele falou, né? Eu me perdi um pouco na história ou não? Não sei, mas é isso assim... aí.
É isso aí, tem que ter um processo de adaptação constante das pessoas. Esse é o grande problema, né? É o raciocínio, o mindset muito setado para um jeito de trabalhar processual, verticalizado, com tarefas, com tempo finito para terminar, focado na performance e não um negócio aberto de que, pô, a solução pode estar aqui do outro lado. Mas eu queria aproveitar, não só falar do futuro do software, eu quero falar um pouco do passado. Claro que um passado, né, editado, porque tem algumas coisas do passado do Potter, do Sobis, que eu não gosto por ser um bom gremista. Mas eu queria fazer algumas metáforas com relação ao futebol, né? Que eu acho que é muito conectado com esse contexto. E tem a ver com o processo que a gente está passando agora. Algumas gerações atrás, a gente pensava muito em planejamento. Vamos planejar minha vida, vamos planejar minha empresa, vamos planejar minhas ações, né? Tentando entender todas as variáveis que estavam disponíveis, organizando essas variáveis, tentando levar isso para um plano de médio e longo prazo. Quando a gente pensa num mundo como hoje, onde tudo muda muito rápido, tecnologias novas surgem, formas diferentes surgem de comportamento, parece que planejar para 6 meses é uma loucura, porque vai mudar amanhã, a coisa vai mudar amanhã. Tem uma guerra hoje, né? Isso tem uma guerra hoje. Teve uma pandemia 2 anos atrás, a gente não sabe o que vai ser a Páscoa, se dá para viajar na Páscoa, né? Porque a gente não sabe como é que vai estar a pandemia lá. Então, assim, a grande questão, e aí a analogia com o futebol. O futebol tem lá, vamos fazer aqui um ambiente onde tem a semana toda para treinar, né? E aí vai treinar, fecha-se o treino, né? A imprensa não olha mais para o treino, os esquemas táticos ali, o posicionamento dos jogadores, jogadas trabalhadas e tal, entra com todo o esquema pronto para o jogo. Entra no jogo, 2 minutos depois toma um gol de contra-ataque. Muda tudo. Então eu queria entender, Sobis, também assim, como que essa coisa do futebol, da dinamicidade do futebol, da preparação, e aí vem o imponderável, não vou usar a termo aqui hoje, mas combinar com o adversário, né? Tem que combinar com os caras lá de que o teu esquema vai funcionar. E é isso que as empresas estão vivendo hoje. Parece que muitas vezes elas estão construindo esquemas táticos muito sólidos, muito organizados, com todas as variáveis, só que elas não estão combinando com os outros, não estão combinando com o mundo. E aí vem o mundo e atropela. O Peter Drucker lá tem uma frase que dá para a gente adaptar, né? Que é a cultura come o planejamento, a estratégia no café da manhã. Dá para adaptar aqui de que a vida come o planejamento no café da manhã. Então, a gente planejar muito longe não faz muito sentido agora. E o futebol era um pouco disso, né, Sobis? A gente brinca aqui, que tipo assim, quando você vai começar alguma coisa, você está criando um monstro. E você tem que estar preparado para correr desse monstro. Porque se chegar um momento que você não estiver preparado, o monstro te come e tu fica para trás. O futebol é assim, né? Porque como o futebol não é computador. Hoje está muito computador, está muita frescura, mas são seres humanos, sabe? Eu posso acertar tudo durante a semana e no fim de semana eu errei. E aí? Ou a bola deu na trave, ou o goleiro lá estava bem. Você tem que estar, principalmente mentalmente, né? Porque você sempre representa 10 milhões de pessoas, né? Num time grande. Então, você treinou, toma um gol no começo do jogo, tem que manter equilíbrio e tem que tentar seguir. Porque tu não pode parar o jogo, brigar com alguém, fazer um gol com a mão. Não, tu vai ter que ter toda uma estrutura para você fazer um gol e empatar esse jogo. E isso começa do goleiro, que é as coisas que a gente bate muito do coletivo, né, no futebol. As pessoas só veem quem faz o gol, mas para essa bola chegar lá, como que faz? Eu já fui o cara que esperei a bola chegar, mas também eu já fui o cara que teve que ir lá buscar a bola para um outro. Então, é questão de se adaptar. A gente tem que estar preparado. Eu sou um cara que eu me preparei na vida também para não ter decepções. Que é aquele negócio lá. Pô, deu errado. Bora, vamos para a próxima. Tá bom, ficou para trás. Porque senão tu fica derrapando. E o futebol me ensinou isso, que é um jogo a cada semana. Perder um jogo tem que ir para o próximo. Vamos criticar, vamos mandar para tudo que é lugar. E é assim, a gente tem que, eu acho que o principal de tudo isso é a adaptação. Tu tem que saber se adaptar. Tu tem que estar preparado para o erro. Que graça tem tu não errar, sabe?
Por que eu tenho que acertar tudo e vocês dois têm que se dar mal? Não é assim a vida. A vida não é tão legal. Por que muitos bons, maravilhosos jogadores não viraram profissional? Alguma coisa eles fizeram. E por que muitos medianos se tornaram maravilhosos? Alguma coisa boa eles fizeram. Então, o mundo não é justo para todo mundo, sabe? Tu tem que lutar pelos teus, sempre com ser muito fiel, não pisar em cima de ninguém, ser muito correto dentro, né, da sua educação e tal, e ir galgando, sem menosprezar. E também, quando errar, tá pronto para ir de novo. Eu acho que a vida é isso, no geral. Tu tem que estar pronto para errar. Porque se você não errar várias vezes, você nunca vai acertar. E também, você errando muitas vezes, quando você acertar lá em cima, cara, vai valer muito a pena. Que aí você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena o treino, valeu a pena ter jogado machucado, valeu tudo. Porque o fim, se você tiver aquele esforço perfeito, que muitas vezes não é só esforço, né? Você tem que ter sorte também, como é no futebol, dá na trave e entra. Se no fim as coisas deram certo, cara, tu vai comemorar, vai valer muito a pena, porque tu errou muito. E eu acho que é isso que é o principal. Primeira coisa que o torcedor não entende isso, né, Ribas? O Sobe sintetizou aqui o que é o comportamento de inovação, de adaptação. Errar. Não ter medo de errar. Ter a capacidade de aprender com os erros, de ter o empreendedorismo, a vontade de fazer, né? E se conectar isso a um propósito claro, isso é altamente vencedor. Então agora a gente entende aquelas entrevistas depois do jogo que o teu time perdeu, aí o jogador do teu time vai lá e fala assim, levantar a cabeça e seguir trabalhando. Porque na real é levantar a cabeça e seguir trabalhando. Porque quando ganha, dá na mesma, porque tu vai ter que, quer dizer... É a mesma coisa? Tu vai ter que seguir trabalhando, só que na vitória tu vai ouvir uma outra coisa. O que tu falava na vitória? Exato. O que tu falava na vitória, depois de uma vitória? Vai lá, fez 3 gols no jogo. Qual era a entrevista na vitória? Cara, não falava que era seguir trabalhando, né? Não falava, né? Tô muito feliz, hoje deu tudo certo. E tem que... mas tudo acabava com, tipo, sequência, entende? Tudo tem que acabar com sequência. Tu não pode te apegar, porque uma coisa também que é muito difícil no Brasil, a nível de futebol, é que nós somos a terapia mais barata de todo mundo, né? Todo mundo bota no nosso rabo, vai no estádio e problema de casa, seja lá o que for. Muitas pessoas depositam muita coisa na gente, sendo que a gente não sabe. Aposta, sabe? Tipo, postei uma camisa, postei um churrasco. Amizade. Exato. Tem muitos que vendem... Desculpa, tem muitos que vendem carro para ir para o Mundial de Clubes. Então, estão depositando uma confiança muito grande em cima de nós. E caso isso não se concretize, porque do outro lado tem outras 30 pessoas treinando, com familiares, se dedicando, sabe? E aí tem o imponderável, você pode perder de várias maneiras. E você por redes sociais, querem te matar por causa disso, literalmente. Então, é a terapia mais barata. Eles botam muitos problemas em cima da gente. Correto? A partir daí, nós temos que viver como profissão. Porque a semana seguinte tem que ganhar. E o Brasil, onde eu queria chegar, tem um problema muito grande. Aqui no Brasil, tu ser segundo, tu é o primeiro dos últimos. E isso em qualquer coisa. Ninguém vai torcer por ti de verdade. Todo mundo torce por alguém até ele atingir mais ou menos o mesmo patamar que eu. Depois eu já fico bravo, porque essa pessoa está crescendo. As pessoas no Brasil não são felizes com a alegria dos outros. Olha os americanos esbanjam dinheiro, não sei o quê, e sabe o que falam na escola? Para tu ser um LeBron James, tu tem que estudar muito, tu tem que ser muito bom no que tu faz. No Brasil, tu faz isso? Sabe o que os caras falam? Quer aparecer, deve estar ganhando dinheiro como, deve estar roubando. Sabe, é sempre um negócio pessimista no Brasil. Na Europa, um vice-campeão da Champions League, todo mundo renova contrato, todo mundo passeia de carro de bombeiros na cidade, é ovacionado. No Brasil, tu não pode descer no aeroporto, que se periga, eles te matam. Então, a gente tem que melhorar nisso como parceria, como querer mesmo que o outro se dê bem. E eu acho que isso a gente viveu muito no futebol, que se tu ganha, tu vale muito, se tu perde, tu não vale nada. Ponto. Assim foi a minha carreira. Ribas, deixa eu passar para as empresas. Tu que conhece tão bem o cenário brasileiro de empreendedores, é parecido com o futebol aqui no Brasil?
Ou a gente está numa nova pegada com essas ideias interessantes de se abrir, assim? Eu sei que tu não é um cara tão jovem, né, Ribas, né? Tu já viveu tu deve ter 2 décadas de trabalho já, de entrega, digamos assim, né? Algo mudou para bem ou as coisas pioraram? A cabeça do empreendedor Ah, brasileiro está muito como o torcedor acompanha futebol ou não? não, as coisas estão evoluindo, Potter. As coisas estão evoluindo, sem dúvida alguma. Claro que elas não estão evoluindo na mesma velocidade como deveriam. Eu acho que quando o Sobis fala um pouco da cabeça do brasileiro, ainda a gente tem um empreendedorismo muito fechado, muito pouco aberto. Claro que esses novos ecossistemas, o distrito, o Caldeira, eles têm provocado muito isso, né? Tem provocado. Nós, como empreendedores, temos que entender que cada vez mais a gente precisa do parceiro para conseguir entregar minimamente aquilo que nós temos que entregar para os nossos clientes. Então, tem evoluído. Qual é que é o grande ponto nesse sentido? É um pouco da consciência que a gente tem que fazer de que pode errar. Pode errar, tem que aprender com o erro, tem que ter a capacidade de errar. Que muitas vezes o empreendedor não está a fim de fazer, não está setado para isso, está tentando se controlar muito mais, está tentando planejar com o máximo de variáveis possíveis, só que não tem mais o controle de todas as variáveis, né? Se nós pegarmos algumas indústrias tinham que ter algumas variáveis de controle, comprar bem a matéria-prima, comprar barata, né? Ter um processo produtivo mais eficiente possível e distribuir em alguns canais, e estava resolvido o problema dele. Tinha 3 grandes variáveis para resolver. Hoje ele não tem somente essas, tem um imponderável, tem a substituição da indústria dele, né? Pode ter alguém aí que seja criando um negócio novo que vai matar o negócio dele amanhã. Né? Nós temos exemplos clássicos aí, como Blockbuster, como Kodak. Né? Então, essa é um pouco, mas o negócio, as pessoas estão evoluindo, não tem como não evoluir. Estão apegados a paradigmas ainda da era industrial, da eficiência, da qualidade total, que é muito mais processo, inovação fechada, né? Cuidar do meu negócio. Eu sempre dei lucro dessa forma, então vou continuar dando lucro dessa forma. Existem isso, mas isso está acabando. A cada dia que passa, isso diminui um pouco mais, porque o mundo está aí, a vida está aí para forçar esses caras a mudar. Mas, respondendo de forma objetiva, hoje está melhor que ontem, mas amanhã deveria estar muito melhor do que vai estar. No caminho. Rafael, para acabar o papo, para a gente se encaminhar para o final, né? Teve um momento aqui que o Ribas falou sobre propósito, né? É muito claro o propósito do jogador de futebol, né? Para ele, muito mais claro ainda, né? Mas a profissão, a entrega da profissão é essa, né? É um jogo, e esse jogo é a mesma coisa que um atleta da NBA, um atleta da NFL, sei lá, do hockey na Finlândia. Tem um público olhando, um público que coloca o coração ali, e tu é uma peça daquilo ali. E ninguém sabe o que vai acontecer. Claro, quanto mais treinamento, mais capacidade, mais estudo, mais pode crescer. Tu já consegue desenhar um pouco da tua finalidade para o mundo agora? O que o Rafael Sobis quer entregar para o planeta Terra agora? Ou tu tá num processo de descobrimento disso? Né? Depende muito, pô, até do CNPJ que eu me aliar. Bom, pô, aliei uma empresa, né, que vai entregar placas de energia e que isso movimenta, tá completamente linkado à sustentabilidade, né, do mundo, né? Aí tá muito claro o que tu quer para o mundo, mas essa vai ser a tua pegada? Tu vai procurar empresas assim? Não, tu vai variar completamente, o que tu quer entregar para o mundo a partir de agora? A partir do momento que eu me apaixonar pelo produto que me for apresentado e eu achar que é viável, eu vou de cabeça. E, claro, se eu puder ter negócios no qual eu possa fazer o bem, literalmente, para as pessoas, como é o negócio de energia solar, esse é o meu propósito, ajudar pessoas. Porque, queira ou não, eu ajudei pessoas, né, durante toda a minha carreira, por tabela, digamos assim. Eu fiz a alegria de muita gente, né? Porque eu não posso falar de quem eu ganhei. Isso aí é um outro problema. Mas a minha gente eu ajudei, né? Em 20 anos de carreira, 17. Então, acho que o meu propósito é esse, é aprender e ensinar o máximo que eu puder, fazer as pessoas evoluírem, as pessoas em volta de mim
evoluírem o máximo que puderem, assim como eu faço com os meus irmãos que estão lá na minha cidade. Eu passo informação, eu converso com eles, eu quero que eles sejam pessoas melhores. Eu não quero que sejam bem-sucedidos assim de dinheiro, né, financeiramente. Porque também essa pandemia nos ensinou que nem tudo é dinheiro, sabe? Tu tem 2 filhos, o amor é muito maior, eu tenho meus 2 pais vivos, eu quero aproveitar esse simples da vida que eu não aproveitei, quero trabalhar e quero, assim, ó, espalhar conhecimento. Quanto mais pessoas inteligentes em volta de mim, ou quanto mais pessoas eu puder ajudar com que elas cresçam dentro dos seus ambientes, com que eles sejam melhores dentro do que se propuseram a fazer, eu vou fazer. Eu acho que esse é o meu propósito, ajudar pessoas. Praticamente o mesmo propósito de antes, só que entregando de uma maneira diferente. Aí tá o De desafio. uma maneira diferente, exatamente. Mais de cabeça, mais humanizado, né? Mais próximo, no cara a cara. Eu falo até com o pessoal lá no Instituto Caldeira, eu já conheci muita gente que, os caras são completamente malucos, que é esse mundo que a gente conhece vários. E eles fizeram negócios que foram maravilhosos e que estão assim, os caras vivem igual, os caras parecem uns maloqueiros, mas tipo super bem sucedidos. Aí uma pergunta que eu faço para eles que é o que me motiva lá na origem da coisa. Cara, quando tu fez esse negócio, te chamaram de maluco? Todos, Potter, falaram sim. Eu falei, aí que tá a charada. Porque quando alguém fala que tu é maluco, é porque a pessoa não consegue enxergar o que tu pode fazer. É igual eu quero inventar alguma coisa que tu fala, sou maluco, aí que eu vou. Pode dar errado, mas se der certo, tipo, quem faz as coisas feras do mundo, que faz esse nosso mundão girar, foi alguma pessoa que foi chamada de maluco lá atrás. Então isso para mim é demais. É demais. Me chame de maluco. Uma hora a gente acerta em algo muito legal e vai ajudar muita pessoa. Tô vendo vocês falando da Brive naquele jantar de convite para mim, Ribas. Fizeram um jantar, Sobis, né? E aí eu vi que a empresa era grande e aí já meti num restaurante caríssimo, né? Porto Alegre, né? Já fomos para um restaurante que a conta com 4 pessoas não consegue baixar de 4 dígitos, nem se tu pedir água, né? Para ver se é verdade, né? Tu Para ver levou se para ver eles se é estão verdade. querendo mesmo, né? E aí eles resumiram muito assim, e a história da Brive é muito em cima disso aí. Ribas, eu tenho certeza que o meio publicitário, principalmente, claro, né, que vocês estão de alguma maneira no meio de marketing e publicidade, com um set diferente de lidar com as empresas, olharam para vocês no começo e falaram assim, vocês estão loucos. Maluco? Os caras estão loucos. Exato. Assim, Que ninguém vê. Vão focar no como é que vocês chamam? Qual é a palavra certa? Que eu chamo de usabilidade. Vão focar no dia a dia, vão focar na experiência? Na experiência? Tipo assim, como assim? Não, na real não, cara. Na real é vender produto. Faz uma puta de uma frase, bota uma música do Lulu Santos, bota na Globo, faz um esforço e deu, acabou. Tá vendendo chinelo, tá vendendo flor, tá vendendo, sei lá, o que tu quiser em cima disso aí. Então é bom ouvir vocês dois aqui de uma maneira. E sobe, falar bem a real, para ninguém. Só quem chega muito próximo do futebol, assim, sabe o quão insuportável ele pode ser também. Para quem vive dele, né? Sempre fala assim: para vocês é entretenimento, para vocês é mais fácil. Realmente. Né? Eu olho para o futebol como entretenimento e eu não tô errado. Lamento informar para vocês, eu não tô errado. Tipo assim, vocês são. Por isso que quem chega no ápice ou no top como vocês chegam, e são raríssimos, né? 99,9% dos jogadores do futebol brasileiro não chegam nisso. Né? A cobrança é muito maior, mas beleza, tem que estar preparado mentalmente para isso. Zverev agora, a gente está gravando na semana que o Zverev encheu de raquetada um juiz de quadra. Né? Um dos maiores tenistas da atualidade, é ele que vai pegar, certamente ele é um dos top 3 pós-Djokovic, Nadal e Federer, né? E o cara explodiu com a raquete num jogo de dupla. Né? E aí depois ele pediu desculpa para ele. Olha, eu tô envergonhado de eu comigo mesmo, sabe? Assim, sabe? Mas é legal entender assim que tem uma loucura nisso tudo também. É meio louco suportar futebol. Mas são muito bem pagos. Sim, muito bem pagos. Vem pegar a pressão para cá. Vem pegar esse trombone aqui de perder uma partida, não poder jogar, não sair para jantar, não poder sair com um filho, não poder pegar no colégio. Mas isso... Né? Então tira isso de ti. Tira isso de ti. Faz um teste contigo que tá ouvindo agora aqui. Não pega o teu filho na escola, não sai para jantar, não vê ninguém, se toca em casa. Não é por causa da pandemia. E 2 meses sem folga, treinando todo dia. E muitas vezes chegando no aeroporto ser tratado como bandido. Por bandidos, tá ligado? Sabe? O Tinga fala uma coisa que é muito legal. Ele falou assim, todo mundo quer ser jogador. Se o futebol fosse fácil, teria 50 mil dentro do campo e 22 na arquibancada.
É simples assim. Todo mundo quer, mas ninguém aguenta. Ninguém aguenta. É um mundo completamente diferente. Eu não tive vida desde meus 13 anos. Eu não tive balada, não tive namoradinha, não tive nada. Hoje eu estou dando valor para ir num parque e sentar na grama num domingo à tarde. Sabe? Então, tudo é o preço a pagar. Eu acho que toda a profissão, Potter, tu tem que saber das coisas. Eu, no meu mundo, quando eu jogava, todo mundo achava que eu era maluco. Sabe? Mas eu também tenho que estar ciente que se eu perco um jogo, eu quero sair jantar, pode acontecer alguma coisa. Tem o ônus e o bônus. Se eu ganhar, eu posso fazer algumas coisas, mas se eu perder, eu tenho que saber até onde eu posso. A minha profissão é assim, como a tua profissão é, a profissão do José é, do Pedro é, de todo mundo. Tudo tem os prós e contras. Tá no pacote não poder viver? Tá no pacote. É ruim? É ruim. Mas e aí? É da profissão, você tem que se adequar. E se você sair sabendo que pode acontecer alguma coisa e acontecer algo que você não queira, ser xingado por alguém, cala a boquinha, né? Desde que não falte com educação com os seus familiares ou tal, fica quietinho, volta para casa e leva como aprendizado. Ó, da próxima eu não vou. E ponto. Por isso é que entra no errar. A gente erra, tem que aprender. Ribas, o resumo do episódio é teu. Pra gente finalizar. Pode ser que a gente trouxe aqui vários, né? E a gente está falando de transformação digital, e a gente tem dentro da transformação digital tecnologia como um tema muito, muito, né, comentado e que direciona, mas nós falamos de vários comportamentos, paradigmas, raciocínios que obviamente tem que tem que utilizar da tecnologia, né? A gente está falando de ambientes como o distrito, como Caldeira, que tem muita tecnologia lá, né? Muita coisa pulsante sobre a tecnologia, mas a tecnologia é um veículo só, onde a gente embarca coletividade, né? Capacidade de aprendizado, capacidade de se adaptar ao erro, capacidade de se adaptar ao contexto. Essa questão da pressão que eu estou falando aqui no final tem tudo a ver com isso. A gente está sendo cada vez mais pressionado, há uma carga cada vez maior sobre isso, porque tudo é mais urgente, né? A comunicação rápida, ela torna tudo muito rápido também. Então, eu tenho capacidade aqui de conversar com qualquer um, a qualquer lugar do mundo nesse momento. Então, isso torna muito mais simples. E a velocidade nos pressiona e torna tudo muito mais urgente. E a gente, às vezes, gera uma pressão que a gente não tem capacidade de fazer. Se a gente tentar se fechar naquilo que a gente sempre soube fazer, pode ser que a gente não consiga mais evoluir. Olha para o erro, planeja a curto prazo, entende que existem variáveis que você não tem controle, né? O teu planejamento da semana pode acabar nos 2 primeiros minutos do jogo, pode acabar na tua incapacidade de chutar a bola para dentro do gol. Tu pode errar e tu tem que aprender com esse erro. Acho que a coletividade e a paixão por aquilo que pode, de certa forma, fazer a diferença ali na frente, que é um pouco do que o Sobis trouxe do maluco, né? Pô, estão me chamando de maluco porque eu quero fazer isso, então isso me energiza, me dá mais combustível para fazer isso, então, porque isso pode ser transformador. Bom, e tem vários ingredientes de competências e atitudes que nós, profissionais, precisamos encarar esse momento de transformação, e estão aí a composição dos desbravadores. Tá aí um pouco do que é ser desbravador. Sobis, um prazer, cara. Obrigado pelo carinho e teu tempo aqui com a gente. Valeu. Sempre um prazer. A melhor coisa para aprender hoje é tomar café. Senta com os amigos, toma café, que depois lá no computador tudo se resolve, mas as ideias vai sair sempre de um cafezinho. Ou um vinho, seja lá o que for. Ou de um chopinho ou de um vinho. Chopinho. Né? Exatamente. Conversar, conectar, isso é muito bom. Perfeito. Obrigado, gente. Valeu, Rafael Sobis. Eu sou o Luciano Potter. Esse cara aqui é Roberto Ribas. A gente está com o Desbravadores by Brivia na segunda temporada. Quem chegou neste episódio aqui, pode ir para trás. Lá na primeira temporada a gente fala bem sobre esse negócio, né, de digitalização e essa modernidade que o Ribas trouxe algumas questões por aqui. E agora nessa segunda a gente quer ouvir histórias de quem comanda esses blocos coletivos, né, como o Instituto Caldeira, como o Distrito, a gente não vai ficar só no Brasil, né, mas também como pessoas que mudaram as suas vidas, né, de alguma maneira. O Henrique Frank é o cara do Everest, o Rafael Sobis é o cara do futebol, né, a gente vai ter algumas surpresas nessa temporada por aqui, que a gente sempre ouvindo, a gente aprende bastante. Certo, gente? A gente volta na semana que vem. Beijo pra vocês e tchau, tchau.